Muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao Ponto de Luz. Pessoal na internet que está nos acompanhando, aqui a câmera, o posicionamento da câmera, eu vou ter hora que eu vou estar aqui assim, ó, e vai ter hora que eu estou aqui assim, porque eu estou olhando para os dois públicos, né? Meu nome é Sérgio e hoje vamos falar sobre a idade mental do espírito, porque a gente vê a nossa idade física, mas a nossa idade mental, de acordo com o nosso espírito. Como é que funciona isso? Então, por que existem tantas diferenças entre as criaturas que a gente vê? Por que uns são inteligentes, outros são meio tolos, uns são racionais, outros são pura emoção? Por que acontece isso, né? Uns são bem moralizados, outros são amorais, né? Ou imorais até em alguns aspectos. Por que acontece isso? Alguns são responsáveis, outros são negligentes. Irmãos, mesmo os pais, às vezes irmãos gêmeos, e têm personalidades tão diferentes. Será que Deus vai fazer? Não, esse vai ser bom e esse não vai prestar. Então, só como uma introdução, é sobre isso que a gente vai falar no estudo de hoje. Mas antes, vamos fazer então a nossa prece de abertura, né? Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos nossos anjos guardiães, à espiritualidade amiga desta casa, agradecendo por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, em nome de Deus, para o estudo, o aprendizado, conhecimento, e que muito mais do que o estudo, o aprendizado e o conhecimento, que a gente consiga assimilar todos os valores que serão estudados hoje e colocá-los em prática no nosso dia a dia. As pessoas que nos acompanham pela internet, assim como as pessoas aqui presentes, possam receber todo auxílio e amparo, e que possa esse estudo transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria, que assim seja, graças a Deus. Ok? Então, vamos lá, né? Eu já estou vendo aqui alguns comentários, né? A Aliane, boa tarde a todos. Renata colocando, boa tarde. A Inês, boa tarde. Irmãos do Ponto de Luz, a Norma colocando também. Podem colocar aí os seus comentários, tá? Eu vou lendo aí também. Tá? E aqui, se alguém quiser também participar, a gente vai transformando num estudo interativo. Ok? Então, voltando, né, àquela situação que eu estava comentando, Deus vai fazer com que um seja... esse vai ser legal, e esse não vai prestar? Que história é essa, né? Se a gente não levar em consideração a reencarnação, tudo isso, na verdade, o próprio conceito de Deus já seria irreal. Por quê? Nós partimos do princípio que somos filhos de um Deus bom, justo e imparcial. Aí Deus vai criar alguém, a Aliane, vai ser trabalhadora, vai ser do bem, vai ser uma pessoa esforçada, batalhadora, né? Enfim, caridosa. Aí Deus faz isso, né? Quando a Aliane está na barriga da mãe dela, ela vai ser assim. Aí Deus, esse mesmo Deus chega para um outro que está na barriga da mãe. Esse não vai prestar, esse vai ser bandido, marginal, criminoso, só vai fazer besteira. Peraí, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Então, já não seria mais Deus. Quando a gente parte do princípio, a Aliane é assim porque ela é desse jeito mesmo, ela nasceu desse jeito. Não, ela não nasceu desse jeito. A Aliane é a continuação de um espírito que nessa vida tem o nome Aliane e que, em outras vidas também já vem fazendo isso. Que a gente não muda da noite para o dia. E estamos num processo de evolução. Tem as suas qualidades, tem as suas imperfeições, mas estamos dentro de um processo. Então, quando a gente não considera a reencarnação, todo esse conceito de Deus
vai por água abaixo, né? Porque Deus está fazendo. Um vai nascer, ó, ela vai nascer saudável, o outro vai nascer doente, vai nascer sem as pernas, vai nascer sem. Peraí, que Deus é esse? Um vai nascer bonito, outro vai nascer feio, um vai nascer inteligente, outro vai nascer com dificuldade, limitado, né? Então, a gente precisa entender causa e efeito espiritual. Eu vou ler aqui um texto que ele fala assim, ó, a vida é uma constante acumulação de conhecimentos resultantes de experiências passadas. A lei de causa e efeito está em constante operação em nossas vidas e colhemos o que semeamos, não como castigo, mas como um efeito segundo a causa que o produziu. Então, é entender que quando uma criança nasce doente, nasce sem as pernas, nasce com alguma coisa, muitos falam que é castigo. Não, não é castigo. É a lei de causa e efeito. Se eu plantar limão no meu quintal, só plantei limão, só tem limão, só tem limão, e aí eu estou chupando limão e estou reclamando que o limão é azedo, que o gosto é ruim, né? Chupar limão, nossa, se alguém botar a língua no limão, só de pensar já. E seria isso um castigo? Alguns vão falar que é castigo, mas não é castigo. É causa e efeito. Eu posso plantar laranja, tomate, melancia, morango, eu posso plantar o que eu quiser. Agora, muitas vezes a gente precisa colher aquele limão e ter o gosto azedo do limão na boca para a gente, opa, eu estou fazendo alguma coisa errada. Porque se eu não tiver esse sinalizador, né, desse gosto ruim, o que vai acontecer? Eu vou continuar fazendo o errado. Simples assim. Eu não estou percebendo que eu estou fazendo errado, não continuo fazendo errado. Então, olha que interessante aí, né? A gente, às vezes, precisa ter os extremos, muitas vezes até para a gente dar valor às coisas. Não só nas coisas espirituais, não. Nas coisas do nosso dia a dia. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu estava conversando com alguém do Brasil essa semana e eu estava conversando com a minha filha. Semana passada fez um solzão, né? No sábado passado, domingo passado, fez um sol bonito, né? O tempo bom, aquela coisa toda. Nós aqui, que nossa maioria somos brasileiros, quando que no Brasil a gente ia dar valor para um sol? Para um dia de sol? Porque é sol o ano todo. É calor o ano todo, né? Quais são as estações do Brasil? Verão, muito verão, verão e um pouco menos de verão, né? Aqui não, aqui tem outono, inverno, primavera, verão, que acontece isso. Então, olha só que interessante, a gente lá no Brasil, a gente não estava nem ligando se estava calor. Aliás, muito pelo contrário, a gente ficava reclamando do calor o tempo todo, né? Agora, aqui o que acontece? Quando chega a primavera, chega verão, todo mundo, né? Para quem está em outro país ou não sabe, né, onde estamos, nós estamos na cidade de Nova York fazendo esse estudo, tá? Então aqui a gente pegou no inverno, no último inverno teve temperatura de menos 10 graus, menos 15 graus que a gente enfrentou. Então quando chega a época da primavera, quando chega a época do verão, todo mundo vai para a rua, né? É quase que um estado de euforia que acontece. O pessoal vai para a rua, aproveita, né? E verdadeiramente aproveita. É impressionante, né? Porque sabe que quando chegar setembro, quando chegar finalzinho de setembro, acabou aquilo tudo. Só agora no mês de junho do ano que vem. Então, repara, a gente às vezes precisa ter aquele sabor do frio que muitas vezes incomoda, que muitas vezes é desconfortável, que às vezes a gente não consegue nem sair de casa, nem fazer nada, né? Para a gente dar valor ao sol, dar valor ao verão, dar valor à temperatura boa, né? Então, nós como... E aí eu pergunto, seria o inverno, seria o frio um castigo? Não, ele é uma oportunidade de aprendizado para que a gente possa valorizar. E aí eu também vou dizer uma coisa. Aí os brasileiros do Brasil que me perdoem, mas a gente aqui valoriza de tal forma o sol e o verão que o brasileiro não valoriza tanto assim. Por quê? Porque eles têm ali todo dia. Está a todo momento, está à disposição, né? Então, quando a pessoa tem uma experiência fora do Brasil, vivendo isso, nossa,
Tanto que fica todo mundo na rua, vai todo mundo programado, vai todo mundo para a praia, vai todo mundo. Então, a gente aqui no nosso processo de reencarnação passa pelo mesmo processo. Ele coloca, então, isso não é castigo necessariamente, é para o aprendizado. Ele coloca aqui no texto, ó, as religiões nos ensinam que somos castigados por causa dos nossos pecados. A maioria das religiões falam isso. Porém, o conhecimento mais elevado nos mostra que somos castigados por nossos erros e não por eles. Assim, uma criança colocou o dedo na tomada, tomou um choque. É castigo? Não, é causa e efeito. É simplesmente causa e efeito. Ela vai precisar aprender que se colocar o dedinho na tomada, ela vai tomar um choque. Mas não é castigo. Eu, particularmente, eu não gosto, até no Evangelho segundo o Espiritismo, em algumas horas, vem colocado muito a palavra castigo. Eu não gosto muito, castigo ou punição. Particularmente, eu não gosto dessa palavra. Eu vejo como lei de causa e efeito. Porque o castigo me bota como vítima, né? Ah, coitadinho de mim, eu estou sendo castigado, eu estou sendo... Não, não é isso. É a lei de causa e efeito. Se eu fizer diferente, eu vou ter um resultado diferente. É simples assim. Então, a gente precisa passar por essa situação, né? Então, dentro do que a gente está colocando sobre idade mental do espírito, vamos buscar Livro dos Espíritos, pergunta 361. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Temos ali Opa, aqui tá. Não, aqui não tem. Sempre um prazer, a Maíra botando, né? Sempre um prazer ouvi-lo. A Valéria botando ali. Boa tarde, Sérgio. Obrigado pela palestra, Denise, Júlio, todo mundo ali. Ok. Se quiserem botar algum comentário, podem colocar também. Mas pergunta 361. Qual é a origem das boas e das más qualidades morais do ser humano? A resposta: as qualidades morais do ser humano são as do espírito encarnado nele. Quanto mais puro for esse espírito, mais propensa será essa pessoa a fazer o bem. Para quem acompanha as palestras que eu faço, talvez em mais da metade delas, eu gosto muito de citar o livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, o capítulo 2. Capítulo 2 em especial. É um livro enorme, pega só o capítulo 2, depois você lê o resto. E tem gente que fala assim, enorme, tá, pega só o capítulo 2. André Luiz, no plano espiritual, conversando com o Dr. Barcelos, um psicólogo aqui na Terra, e que também é psicólogo no plano espiritual, porque terapia é feita também no plano espiritual, não é só aqui. Aliás, talvez seja feita até mais lá do que aqui. Ele nos fala sobre um conceito chamado personalidade congênita. O que vem a ser a personalidade congênita? Aquilo que eu falei ainda agora. Eu não sou assim porque Deus me fez desse jeito. Senão, eu teria um Deus imparcial, que ele ia fazer quase que um sorteio, né? Ela vai ser do bem, ela vai ser mais ou menos, esse vai ser do mal, esse vai ser isso, esse... Não. A gente é a continuação daquilo que fomos. E nós, numa próxima vida, vamos ser a continuação daquilo que a gente tem sido nessa. Trabalhando processos de melhora, de mudanças, gradativamente. Ninguém aqui... Eu já vi pessoas falando assim, Sérgio, eu já vi sobre os mundos, né? Mundos primitivos, mundos de prova e expiação, que é esse que a gente está, mundo de regeneração, que é o que a Terra está passando por esse processo, mundos felizes e mundos perfeitos, quem já são os espíritos puros, né? E eu já estou fazendo aqui o meu esforço para eu já pular logo para o mundo perfeito. Eu falo, meu amigo, já assim? Então, a primeira coisa que você já está mostrando é que você não tem a menor condição de ir para esse mundo, porque você já está trabalhando o teu ego, você já está trabalhando... Não, porque eu não quero voltar num mundo assim. Olha, então deixa eu te contar uma novidade. Os espíritos mais evoluídos não têm problema nenhum em reencarnar ou em conviver com os espíritos de um mundo inferior. É um exemplo de Jesus, né? Como espírito
elevado demais, o mais perfeito que já viveu aqui na Terra, não teve problema nenhum em vir para cá. Vamos pegar espíritos não tão evoluídos assim, não. Espíritos lá de nosso lar são mais evoluídos do que nós, mas ainda estão longe dessa perfeição toda. Se você ler o livro Nosso Lar, você vai ver as crises que aconteciam por lá, os problemas e aquela coisa toda. Estão lá em nosso lar. Tem o conforto, tem a paz, eles materializam lá as coisas que eles querem, né? Isso já foi mostrado até no filme, né? Mas aí tem um convite, olha, pintou um trabalho. Norma, Aliane, esqueci o nome de vocês. Sônia? Sandra. Norma, Aliane, Sandra, Sônia. Vamos fazer um trabalho de ajuda lá no Umbral? E o pessoal fala o quê? Vamos embora, vamos lá. Não tem problema nenhum, vai lá, faz a caridade, ajuda, auxilia, depois volta. Então, quando esse irmão falou, não, quero no mundo perfeito, que aí eu fico lá só vivendo bom, do melhor, aquela coisa, ele já está mostrando o quê? Que ele não tem essa perfeição, está longe disso, né? Talvez ainda precise reencarnar em muitos lugares com essa dificuldade, para poder compreender, poder aprender, certo? Então, somos a continuação daquilo que fomos no nosso passado. E tem pergunta 361A. Então, podemos dizer que o ser humano de bem é a encarnação de um espírito bom e o ser humano com vícios é a encarnação de um espírito mau? A resposta é sim. Porém, é mais correto dizer que a pessoa com vícios é a encarnação de um espírito não necessariamente mau, mas imperfeito. Um espírito ignorante. Por quê? Porque quando eu faço o mal, eu posso, num primeiro momento, achar que isso está sendo ótimo para mim. Eu estou prejudicando o outro, mas está sendo ótimo para mim. Mas pela lei de causa e efeito, eu vou colher os frutos dessa maldade, desse ato, e ninguém vai querer colher esse tipo de fruto. Até aprender e falar, opa, peraí, chega, não quero mais continuar assim, não quero mais, deixa agora fazer o bem. E aí ele começa a se melhorar, começa a se transformar dentro de um processo de evolução. Todos nós estamos em evolução, todos nós estamos em mudança. Aliás, aquele que fala assim, Sérgio, olha, tudo que eu tinha para aprender eu já aprendi, tá? Eu já não tenho mais nada para mudar, eu sou assim mesmo, não tem mais nada para mudar. Às vezes, até em terapia, a pessoa fala isso para mim, eu falo assim, bom, deixa eu te fazer com todo respeito, deixa eu fazer uma pergunta. Você não tem mais nada para mudar? Já aprendeu tudo que você tinha para aprender? Ok. Como é que anda seu plano funerário? Hã? Plano funerário? Como assim? Meu amigo, a espiritualidade não perde tempo. Se você já cumpriu a tua missão, não tem mais nada para aprender, não tem mais nada para mudar, ó, bota o plano funerário em dia que você já está prestes a desencarnar, a tua missão já está cumprida. Ah, não. Então é porque tem coisa para mudar. Se a gente está aqui encarnado, a cada dia da nossa vida encarnada é dia de aprendizado, é dia de reflexões, é dia de mudanças. Aquele que se coloca, não tem nada para mudar, já tô... Olha, ele vai estar num processo muito mais lento de evolução, de aprendizado, de desenvolvimento. Hoje eu estava lembrando, eu vim para cá a pé, e aí eu estava comi aquela balinha M&M, chocolate M&M, joguei no lixo, né? E eu estava me lembrando que eu, por exemplo, com 12 anos de idade, eu jogava na rua. Jogava na rua. Sérgio, você sim. A diferença minha de hoje, com 52 anos, e a diferença minha para 12 anos, ela é muito grande. E quando me falavam isso, eu falava, não, estou jogando na rua, que inclusive eu estou gerando emprego para os faxineiros, que senão não teriam. Olha que cabeça infantil. Hoje um papel de bala, às vezes eu pego do chão e jogo no lixo, quando eu encontro em determinado lugar. Né? Não quer dizer que eu seja maravilhoso, nada disso, mas dentro de um processo de evolução e de desenvolvimento, eu fui, com o passar dos anos, reavaliando os atos. E eu suponho que todos os que aqui se encontram, se a gente for olhar para a gente 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, temos mudanças. E talvez tenhamos até atitudes
que nas quais hoje a gente teria um constrangimento, ou se sentiria até envergonhado. Meu Deus, eu fazia isso, caramba! Por outro lado, ainda tem atitudes que a gente faz hoje e que daqui a 30 anos, ou daqui a uma encarnação ou duas, a gente também vai se sentir envergonhado, meio constrangido. Mas, na verdade, a gente pode se sentir até bem. Por quê? Porque a gente mudou, a gente evoluiu, a gente progrediu. Essa é a escala do progresso e da evolução. Então, ele coloca essa parte, né, na pergunta 362, qual é o caráter dos indivíduos que encarnam espíritos desajuizados e levianos, né, insensato? São criaturas imprudentes, irresponsáveis, maliciosas e muitas vezes maldosas. Ele pergunta aqui, 365, por que alguns humanos muito inteligentes, nos quais parecem estar encarnados espíritos superiores, possuem ao mesmo tempo tantos vícios? A resposta: porque os espíritos encarnados nessas pessoas ainda não são suficientemente puros. Então, ele pode ter determinadas virtudes bem desenvolvidas. Mas vamos partir do princípio que se a gente está encarnado aqui, tem muita imperfeição que a gente precisa trabalhar. Muita imperfeição. Às vezes, você está me assistindo aqui falando, dando a palestra, conversando. Nossa, o Sérgio fala bem, eu gosto que ele fala, né? Ele é um cara que sabe fazer de tudo, né? Aí, vamos fazer um almoço. Acabou aqui, tem um almoço. Me coloca para fritar um ovo. Vocês vão chorar olhando para minha cara. Vocês vão achar que eu sei fazer de tudo, né? E para eu fritar o ovo ali, eu vou me enrolar todo para fritar o ovo. Eu quase preciso de um livro de receita, como fritar o ovo. Pegue o ovo, quebre o ovo. Eu quase preciso disso. Por quê? Às vezes nós temos pontos que a gente pode ser bem desenvolvido de um lado e de um outro a gente ainda precisa melhorar, precisa crescer, precisa se desenvolver. E isso é a coisa mais natural. Por isso nós estamos aqui com experiências, né? Espíritos misturados em graus de evolução diferentes. Justamente para que eu aprenda com Sandra, eu aprenda com a Liane aprende comigo, né? E aí a Norma aprende comigo, eu aprendo quando a gente vai aprendendo, vai tendo essa troca, vai tendo essa oportunidade. E aí o que ocorre? A gente vai vendo. Eu falei sobre a escala, né, dos espíritos. Eu vou pular essa parte aqui por enquanto. Então, o que ocorre aí? No que diz respeito à nossa rotina diária, a gente começa a querer cobrar de determinadas pessoas um determinado tipo de conduta, um determinado tipo de comportamento, levando por critério a idade física da pessoa. O Sérgio tem 52 anos. Ok. E aí, eu espero que o Sérgio diga palavras elevadas e aquela coisa e tal. Ok. Mas, por outro lado, tem pessoas que têm talvez 60 anos e que só fala bobagem, só fala besteira. Você fica assim, meu Deus do céu, mas esse cara, né, enfim. Por quê? A gente cobra isso pela idade física. Agora, a gente precisa compreender a idade do espírito. Se for um espírito infantil, ele vai falar bobagem com 20 anos, com 30, 50, 60, 80, 90. Vai falar um monte de besteira. Com qualquer que seja a idade física que ele estiver aqui. E isso gera uma confusão. Eu vejo uma pessoa de 60 e poucos anos, parto do princípio que é uma pessoa amadurecida e é um bobão. Por quê? Porque é um espírito ainda infantil. Por outro lado, o que ocorre? Às vezes eu vejo uma criança de 6 anos, de 7 anos, e pela internet tem um monte de casos aí que o pessoal distribui, né, e compartilha,
que dá lição de moral nos pais, nas mães e em tudo mais. Teve uma vez um vídeo de uma criança de uns 4 ou 5 anos falando, mas você vai comer a carne, mas um bichinho teve que morrer para isso. Então a criança começou a chorar, falando, não quero comer a carne. Olha que interessante. Mas é gostosa a carne, é saborosa, é aquela coisa toda. E a criança falando, não, isso, um bichinho teve que dar a vida dele para eu comer, eu posso me alimentar de outras coisas. A criança de 4 ou 5 anos falando isso para o pai e para a mãe, e o pai e a mãe não sabiam o que fazer diante disso, né? Porque eles tentavam argumentar para aquela criança comer, não, porque tem proteína, porque é saudável, porque é aquela coisa toda, né? Enfim. E a criança se recusou. Olha que interessante isso, né? Isso vem até a mexer também, não necessariamente com a carne, com a comida da carne, que muita gente fala, não, mas eu preciso comer a carne por causa das proteínas e não sei o que lá, não sei o que lá. Vem cá, no mundo de século XXI, a gente não consegue ter outros alimentos que consigam repor essas nutrientes. Olha os vegetarianos e os veganos aí. Vê se está todo mundo doente ou se está todo mundo bem. Está todo mundo muito bem. A gente é que ainda tem no nosso ego. Não, que tem que ser. Sabe por quê? Porque é gostoso. É gostoso. Uma picanha, não é gostosa? É gostosa, é gostosa. Eu parei de comer carne tem mais de 10 anos. E aí as pessoas, é engraçado que as pessoas chegam para mim e falam assim, mas Sérgio, como é que você pode você não gostar de carne? Eu falei, quem disse que eu não gosto? Nossa, ó, eu fazia um churrasco, uma picanha maravilhosa, né? Adorava aquilo. Mas no meu entendimento e no meu tempo, não estou dizendo que eu sou mais evoluído ou menos evoluído diante disso, mas no meu desenvolvimento, no meu tempo, eu entendi que não eu vou parar. Uma vez eu vi como é que era o processo dos animais sendo sacrificados, e eu falei assim, pô, eu não quero mais fazer parte disso. Tô certo? Tô errado? Não sei. Isso é do tempo de cada um. E aí entra uma outra questão. A nossa compreensão do tempo de cada um. A gente quer que tudo seja resolvido, que tudo seja definido e que tudo seja ajustado nessa encarnação. Se fosse assim, a gente já estaria dessa encarnação, ó, pum, mundo de perfeição. Não é assim. A gente, nessa encarnação, a gente vai dar pequenos passos, pequenos processos para isso. Agora, nessa encarnação, eu estou melhor do que na minha última. Na próxima encarnação, eu estou melhor do que nessa encarnação. E muitas vezes a pessoa fala, mas a gente não podia já dar um salto grandão? Dar logo um salto enorme? E aí eu vou falar para vocês um exemplo engraçado, que me mandaram essa figurinha ontem. Pena que eu não tenho ela aqui para mostrar, senão eu colocaria na tela e tudo mais. Mas assim, de uma escada que ia da terra para o céu, colocando então esse céu como um mundo perfeito, né? E aí tinham duas escadas para a pessoa e duas pessoas para subir a escada. A primeira escada, ela tinha degraus, assim, que era uma altura, vamos botar aqui assim, ó, desse tamanho, altura assim de 1,5 m. Cada degrau dessa escada. Você imagina eu para subir uma escada que tem 1,5 m de altura, né? Pô, eu vou me enrolar aqui, eu vou ter que me virar, eu vou ter que fazer uma força danada para eu subir aquele 1,5 m. Eu vou ficar exausto, né? Imagina, uma escada com 1,5 m o degrau. Como é que ficaria isso? Né? Para você conseguir subir, você vai ter que usar o braço, vai talvez usar vai ser um trabalho danado. E aí mostrava essa criatura com essa escada, com esses degraus largos, a dificuldade para ela subir. Já a outra escada, os degraus tinham 20 centímetros. Opa, 20 centímetros? Ah, legal. Eu consigo subir 20 centímetros. E eu consigo subir mais 20. E eu consigo subir mais 20. Para eu chegar nesse 1,5 m, talvez demore até um pouquinho mais. Mas eu vou chegar mais inteiro. Eu vou chegar mais tranquilo. Eu vou chegar com mais naturalidade. Não é verdade? Achei tão interessante essa analogia, né? Porque a gente já quer logo chegar nos finalmente. Mas será que nós estamos preparados para chegar nesses finalmente?
Ainda não estamos. Então, ó, a gente é criança ainda engatinhando. É um degrauzinho aqui, é mais um degrauzinho ali, e é mais um outro ali, e é mais um outro ali. Então, a gente ter essa compreensão. Só para confirmar aquilo que eu falei, né? Da pessoa que quer chegar nesse mundo perfeito logo, pergunta 192, Livro dos Espíritos. Pode alguém, por um procedimento impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala de aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? Resposta: não. O que o homem julga perfeito, longe está da perfeição, pois há qualidades que ainda são desconhecidas e incompreensíveis. É como um aluno que está na terceira série do primário, tirou nota 10, ele pode receber um diploma universitário? Não. Ele é muito bom nos conhecimentos da terceira série do primário, mas ele ainda está longe dos conhecimentos para ser um professor universitário. Então é a gente compreender essas etapas, né? Poderá ser tão perfeito quanto se comporte a sua natureza terrena, mas isso não é perfeição absoluta. Então, aquele aluno da terceira série que tirou nota 10 em tudo, ele foi perfeito na terceira série. Mas ainda tem conhecimentos que ele vai precisar adquirir e aprender que ele não faz nem ideia. Não faz nem ideia de como funciona, de como acontece, de como se desenvolve. Eu comento aqui, desculpa, eu vou falar aqui um pouquinho. Eu tenho um canalzinho no YouTube que toda quinta-feira eu coloco um vídeo sobre metafísica da saúde, que são as causas emocionais das nossas enfermidades. Isso é dito por André Luiz, lá em Nosso Lar, quando ele é considerado suicida, e aí André Luiz protesta quanto a isso, né? E aí vem, se não me engano, não era o Lísias, não, era o outro. Não me lembro agora o nome. Se alguém se lembrar aí, coloca o nome aí que eu falo. Tinha o Lísias e tinha o outro. Alguém lembra, não? Oi? Não, era um outro. Não lembro agora, não importa. Então estava ali André Luiz falando isso, né? Acho que é Clarencio. Né? Ok. E aí o Clarencio fala: você não morreu por causas naturais. Que ele falou assim: eu fui vítima de uma doença. Ele fala: quando você poderia imaginar que raiva, ódio, mágoa, rancor e inveja fariam parte de um diagnóstico? Olha aí. O cara é o André Luiz, formado em medicina, profundo conhecedor, nota 10 em medicina, mas ainda não tinha esses conhecimentos, e que a gente aqui, na maioria, ainda não tem. A gente fala isso. Quantas pessoas estudam metafísica da saúde, aprendem metafísica da saúde, olham as causas emocionais das enfermidades? Pouquíssima gente se interessa por isso. E fica doente, toma remédio, tem sintope de remédio, aquela coisa toda, quando é só você olhar a causa emocional. Trabalhou a causa emocional, pronto. Ou aquele sintoma vai reduzir muito, isso quando não acontece a própria cura. Eu falo isso até por mim, tendo isso como exemplo, que eu tinha crises de gastrite antigamente, a gastrite me deixava com os 4 pneus arriados. Eu ficava 5 dias, uma semana de cama, dor de cabeça passando mal, eu parava ali, tomava remédio, hidróxido de alumínio, tomava um monte de coisa. Até eu aprender, causas emocionais da gastrite. A pessoa que se estressa muito, a pessoa que fica muito ansiosa, a pessoa que é muito workaholic, a pessoa que fica desenvolvendo muito projeto. E eu tinha na minha característica os 4. Por isso que eu ficava com os 4 pneus arriados. Se me deixar, eu vou trabalhando sem parar. Eu ficava ansioso, porque eu queria ver o trabalho funcionando.
criar um projeto, algum trabalho novo, alguma ideia nova, é comigo mesmo. Vamos fazer isso aqui? Vamos embora. A gente dá o nosso jeito. E eu ficava, lógico, estressado no dia a dia. Vinha aquela crise, eu ficava até eu começar a entender. Peraí, causa emocional. Eu diria para vocês que já deve ter uns 6 anos, mais ou menos, ou mais, que eu não tenho mais esse tipo de problema tanto como era lá atrás. Por quê? Bateu aquela queimação, eu já aprendi que é o quê? É o meu corpo falando assim, ou você está estressado, ou ansioso, ou workaholic, ou muito em projeto. Dá um jeito aí, tá? Se você não der um jeito para você controlar isso, a gente aqui dá. Você vai ficar de cama uma semana. E aí eu parava para pensar, hoje eu estou meio ansioso. Hoje eu estou muito agitado com o trabalho. Aí o que eu fazia? Fazia uma meditação. No final do dia, eu ia fazer uma caminhada, eu ia já fazer alguma coisa para sair daquele estado emocional que eu estava. E uma crise de gastrite hoje, comigo, eu não chamo de crise, dura 1 hora, 2 horas no máximo. É aquele desconforto, né? Que também não é assim que ele passa, né? É aquele desconforto, que é aquele sinal que ele dá para a gente. Repara, um médico formado talvez em 1950, 1970, no ano 2000, talvez ele seja nota 10, mas ainda não tem esse tipo de conhecimento. A grande maioria não tem ainda esse tipo de conhecimento. Então, a gente vai começando a trabalhar isso. Existe uma outra ciência chamada psiconeuroimunologia. O que a psiconeuroimunologia trata? Ele fala sobre a nossa frequência vibratória compatível com os vírus e com as doenças. Caso de Covid. Acharam que os moradores de rua iam ser exterminados. Não tem álcool em gel. Não tem máscara. Come alimento que está jogado na rua. O CDC aqui nos Estados Unidos ficou maluco com eles. Quantos por cento desses moradores de rua pegaram Covid? 3%. 3%. Sabe por quê? O que acontece? O vírus, psiconeuroimunologia trabalha isso. O vírus, ele se desenvolve com pessoas que estão numa frequência vibratória abaixo de 53 Hz. É medida em Hertz, né? Igual a frequência do rádio, que eu boto lá em kHz. Em Hertz, 53 Hz. E o que causa, o que faz você ficar abaixo de 53 Hz? Medo, pânico, desespero, ansiedade, aflição, angústia. Tudo isso que a mídia jogou bombardeou, deixou todo mundo na frequência ideal para o vírus funcionar, para o vírus atacar. Mas, Sérgio, se eu estiver num lugar que está todo mundo com vírus, se ele tiver com a frequência acima de 53 Hz, são os casos dos assintomáticos. Sim, eu estou num ambiente que está cheio de vírus, é claro que o vírus vai entrar, né? Assim que se eu estiver num ambiente que está com um perfume ou com um mau cheiro, eu vou sentir aquele mau cheiro ou aquele perfume, né? Que está com esse vírus. O vírus, ele não consegue se criar na pessoa. Fica assintomático. Olha que interessante. Quantas pessoas em 1 ano e meio aí de Covid que tem ouviu falar sobre isso? Quase ninguém. Pouquíssimas pessoas. Então, olha a capacidade do conhecimento, do aprendizado, de que a gente ainda está longe de ser qualquer grande coisa. Por isso que o Chico Xavier falava, né? Ele falava, meu nome é Francisco, tira esse Fran. E coloca só assim, ó, o cisco. A gente dá um cisco diante disso. Mas é um cisco que está aprendendo, que está evoluindo, que está se desenvolvendo. Então, é muito importante quando a gente começa a trabalhar isso, quando a gente começa a observar a nossa vida e a vida das pessoas também de uma maneira reencarnacionista, muda completamente. Mas muda completamente a nossa visão, a nossa atitude, a nossa compreensão, sentimentos de revolta ou de raiva ou de qualquer coisa já começam a ser reavaliados. Quando uma pessoa
está encarnada sofrendo, passando dores, passando dificuldades, coitado, e aquela coisa toda, vítima. Não, às vezes ela não é vítima. Às vezes ela está fazendo o quê? Ela está resgatando um débito lá de trás. Na verdade, aquilo é uma coisa gloriosa para aquela pessoa. Sérgio, quero ver tu como é que seria. Eu também já passei por vários e passo também durante a minha rotina. Ou será que o pessoal acha que quem é palestrante espírita, ou que é dirigente de casa espírita, ou que tá livre disso? Muito pelo contrário. Quem está dando palestra, quem dirige a casa espírita, quem é presidente, é o mais endividado. É o muito mais endividado. Por isso que tem essa oportunidade. É igual a mediunidade também, né? Queria ter mediunidade, igual você, igual. Queria. Sabe o que a mediunidade exige do médium? O padrão vibratório lá em cima. Porque na hora de receber mensagem bonita, ele tem que estar com o padrão vibratório lá em cima. Se ele estiver nervoso ou com raiva, o padrão vibratório fica lá embaixo e a mediunidade é a mesma. E aí começa a receber, pancada. Isso é uma coisa que ninguém fala, que ninguém vê, né? Eu vou dizer pela minha experiência própria. Quanta pancada que eu levava, né? Diante disso. Então, serve porque é o espírito mais necessitado. É uma oportunidade gloriosa de resgates. E da mesma maneira que a gente vê pessoas corruptas, pessoas agindo, né, de má fé e que de repente se deu bem, aprontou, se deu bem no sentido, tá lá, roubou aquele dinheiro, tá bem, tá com aquilo, tá levando uma vida do bom e do melhor. Esse cara, se eu olhar de uma maneira não reencarnacionista, eu vou concordar, ele se deu bem mesmo. Se deu bem, foi até a hora da morte dele lá e tá legal. Do tipo, o crime compensou? Não, jamais a gente vai ter um Deus que permita isso. Então, o que ele fez foi o quê? Ele fez um plantio. Ele se endividou e vai colher os frutos daquilo ali que ele plantou numa próxima vida. O Divaldo Franco conta, eu esqueci o nome da rua, uma rua lá em São Paulo, que era a Rua Fulano de Tal, um famosão aí, Rua Fulano de Tal, que era um cara, enfim, que tinha muito status, aquela coisa toda, e um morador de rua mendigando, pedindo esmola, pedindo comida, passando fome, aquela coisa toda. E o Divaldo fala, Joana está me dizendo que este rapaz que está aqui, nesse estado, na vida passada, ele foi este que está na placa com o nome dessa rua. Olha que interessante isso. Olha que interessante isso. A lei de causa... Isso é castigo? Não. É lei de causa e efeito. Para que numa próxima vida, que ele tiver um status de novo, ele utilize de uma outra forma. Não de uma forma egoísta, não de uma forma para... Enfim, de uma outra maneira muito mais saudável. Então, a gente compreender a idade mental do espírito está diretamente relacionada ao grau de evolução do espírito, e não do eu aqui encarnado. Eu estou vivendo uma encarnação entre milhares. O que vai prevalecer? Essa uma ou as milhares? As milhares, a minha tendência, né? Mas, passo a passo, eu vou evoluindo. Eu vou compreendendo. Eu vou trabalhando o meu melhor. Lembra da escada? A escada de 1,5 m cada degrau e a escada de 20 centímetros. Eu estou subindo 20 centímetros nessa encarnação. E na próxima, mais 20 centímetros. Na próxima, mais 20 centímetros. E assim a gente vai se desenvolvendo, né? Evoluindo aí. Né? A Norma colocou ali, a natureza não dá saltos, né? Perfeito. Ok? Alguma dúvida, algum comentário? Acho que já estamos no tempo, não é isso? Tá? Então, beleza, né? Então era esse o recado aí que a gente tinha para hoje. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos e benfeitores, agradecendo por mais esta oportunidade de estudo, aprendizado, de reflexões. Quantas reflexões foram trabalhadas hoje?
quantas delas que a gente nunca sequer parou para pensar, e que a gente possa, diante disso, colocar em prática esses valores no nosso dia a dia. Obrigado aos mentores e anjos guardiães desta casa, e que possamos ter um ótimo fim de semana, uma semana de muita luz, de muita paz, e que seja possível, no próximo estudo desta casa, estarmos aqui também presentes, o público acompanhando, aprendendo, se desenvolvendo e se melhorando cada vez mais. Muito obrigado mais uma vez, que assim seja, graças a Deus. Então, é isso, né? Obrigado mais uma vez, fiquem com Deus, até a próxima!